Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, o Conexão Poder está recebendo hoje o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante, para falar de assuntos polêmicos, como apreensões de viaturas, falta de combustível e a dívida astronômica da segurança pública do Estado. Me acompanha nessa entrevista o analista político João Edson. Secretário, primeiramente, bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Conexão Poder. É a primeira vez no Conexão, não? Não, eu já estive no Conexão, primeiro bom dia a todos. Enquanto presidente da SEC, eu já estive discutindo aqui os problemas do município. Volto aqui hoje para discutir segurança. E um problemão, hein? O senhor pegou aí um estado quebrado, uma segurança endividada, com apreensões de viaturas, com dívidas aí milionárias. Como que tem sido lá os primeiros dias de gestão, secretário? De muito trabalho. Eu tenho para mim, desde que eu entrei para a área pública, focar mais no resultado e enfrentar os problemas. O retorno meu à pasta de segurança se dá pelo desafio. E o que eu gosto do desafio, com a equipe que nós temos, a gente vai dar uma solução à altura que o Estado merece. Nesses 30 dias, o que de efetivo o senhor pode falar em relação à questão das viaturas? Foram várias as viaturas apreendidas, cerca de 500, pelo menos é o que chegou na imprensa. O que já tem resolvido sobre isso? Qual é a solução? E quantas viaturas hoje estão circulando em Mato Grosso? A frota do estado inteiro, no caso da segurança, nós temos mais de 1.000 carros locados e mais de 1.000 carros próprios. Os carros próprios compreendem especialmente carros do bombeiro, são carros específicos que não têm locação, e os carros administrativos na sua maioria. Já os carros operacionais da frota de operações da Polícia Militar e da Polícia Civil, a maioria são locados. Ele tem um grande volume de uso, de desgaste, compensa de acordo com o processo de locação, eles serão trocados de tempo em tempo. O problema das viaturas hoje no estado de Mato Grosso aconteceu que quando nós chegamos à secretaria, nós tínhamos um volume de dívida muito grande com as empresas de locação, especialmente dos carros operacionais, por isso que reflete mais na sociedade. Então nós tínhamos um problema de troca de contrato, problema com manutenção das viaturas e problema de pagamento. Culminou com todos esses problemas de uma vez só. Nós sentimos um impacto muito grande na ordem de perder muitos carros da operação. Qual que é o valor dessa dívida, secretário? Se somar hoje tudo, a gente já pagou uma parte dela, vai dar quase 18 milhões, somando todas as empresas de locação, combustível e manutenção. E o governo conseguiu pagar quanto até agora? A gente está pagando proporcionalmente, nós temos 30 dias de governo praticamente. Então, o que já deu para a gente amenizar, mas a vantagem é que nós estamos sentando com todos os empresários que fazem parte desse processo, estamos mostrando as mudanças que estão acontecendo no Estado, a possibilidade real de receber e diminuir essa dívida. E os empresários estão aceitando esse compromisso da nova gestão, percebendo que parte desse processo está andando, muito que demorou 6 meses para receber no último governo, 4 meses, parte já foi paga agora. E se a gente continuar nesse processo, até o final do ano a gente equacioniza todas as dívidas. Agora, o problema de dívida passada é que o governo precisa contrair novas, né? Principalmente nessa questão da segurança, que precisa trocar a frota, trocar os carros dos policiais. Como o governo vai alinhar isso, pagar essa dívida antiga e conseguir manter as viaturas rodando? Porque não é só uma questão de apreensão, é questão também de logística, né? Existem essas medidas que o governador Mauro Mendes mandou para a Assembleia, justamente impactam nesse sentido. Melhorar a arrecadação do Estado e reduzir as despesas. Se você consegue melhorar a arrecadação do Estado e diminuir despesas, você consegue equacionar o recurso que você recebe. Os empresários já estão cientes e conscientes disso, que não é a primeira vez que acontece, que na passagem de ano realmente tem uns restos a pagar. O problema é que se avolumou uma dívida muito grande naquele período e que o governador e nós, a secretaria, estamos conversando com os empresários, diluir essa dívida durante o ano todo. E o empresário percebendo, do jeito que está sentindo, que há uma vontade política do Estado em pagar as dívidas, especialmente da área de segurança, eles estão se comprometendo com a gente e até agora nós estamos diminuindo bastante esses veículos. O problema que está agora são na troca de contratos, que as novas empresas que estão chegando estão adquirindo os veículos para entregar.
grande parte dele já está sendo entregue. A gente, com isso, consegue mitigar o problema de falta de viatura. Secretário, e a corporação? Falou que a parte mais importante da segurança é o humano. Diante dessas crises, dificuldade, como está o ânimo da corporação? A gente percebe, desde que nós chegamos lá, esse problema das dívidas que nós herdamos, especialmente de folhas de pagamento, de falta de 13º, salário de dezembro pago no final do mês de janeiro. A gente sente que o pessoal está um pouco, assim, com falta de confiança. Mas entendem que as medidas que o governador Mauro Mendes está tomando são salutares. Exemplo, esse mês de fevereiro agora, ele pagou R$5.000 e R$5.200 para todos os servidores no dia 10, coisa que não tinha acontecendo há muito tempo no Estado. E com essa promessa de melhora de arrecadação e com a gestão que ele está fazendo, ele espera que esse ano já todos os servidores possam receber dia 10 e, se possível, no dia 30, a partir do próximo ano. Que é o que o servidor mais quer, é receber o seu salário para fazer o sustento da sua família dentro do que sempre o Estado fez. Se o governador conseguir fazer isso, e no futuro próximo ele já consegue discutir outros temas, como o próprio RGA. É um tema que agora não dá para ser feito, porque se discutirmos RGA e concurso agora, ele não consegue equacionar a folha para o dia 30 feito, ele tem interesse. Isso para a questão do concurso, entrou um número significativo de pessoas na área de segurança. Eu acho que proporcionalmente foi a área do governo que mais entrou pessoal. Isso impactou? Impacta também, mas não é o grande problema. Não é o maior problema? O problema maior, a gente, se somarmos tudo, é o problema de gestão. São compromissos que foram assumidos, na minha visão, equivocadas, e a gente tem, todas essas distorções estão sendo corrigidas pelo atual governo. É normal, muitas vezes o pessoal entende que quando sai um governo e entra outro, façam críticas. Mas é que muitas vezes você, dentro do governo, você não consegue enxergar os problemas. E quando você vem de fora, você faz uma análise mais depurada daquele problema, você consegue enxergar detalhes que muitas vezes impactam na gestão. Ô secretário, só para a gente alinhar aqui essa questão de dívida, o senhor foi secretário de Segurança na gestão do ex-governador Silvão Barbosa e entregou essa secretaria ao governo Pedro Táxi. Governo este que fez muitas críticas ao ex-governador, falando em rombo milionário, falando em corrupção, e a gente viu que não foi muito diferente do que aconteceu na gestão Silval. Como o senhor entregou a gestão da secretaria para o governo Pedro Táxi naquela época? Nós entregamos fácil, salário dia 30, RGA em dia, o governo fazia os repasses dos poderes e pagava a todos os fornecedores. Não foi isso que nós recebemos. Então essas críticas que o governo fez, que tudo isso foi um efeito ainda da gestão do ex-governador Silvão Barbosa, falando principalmente na área de segurança, o senhor considera que foi injusta? E qual foi a diferença? Me fala de números em relação ao que o senhor entregou e o que o senhor recebeu agora, só para a gente fazer um comparativo. Sim, eu não vi críticas da área de segurança, pelo contrário. Eu digo, quando eu falo críticas, eu falo de dinheiro, das contas de governo. Vamos deixar bem claro. O governador Pedro Táxi aproveitou todo o concurso feito na gestão Silvão Barbosa. Todo esse incremento de pessoal foi feito na minha gestão. Então nós fizemos naquele período um concurso para a Politécnica, nós colocamos mais de 100 peritos, nós dobramos a carga de peritos, não entrou mais nenhum perito depois. Nós fizemos o concurso para praças do que o governo Pedro Táxi trouxe. Durante o governo Pedro Táxi não realizou-se nenhum concurso para oficial. A academia está fechada. Terminou de formar os policiais da minha época. Ou seja, foi uma boa gestão para o Estado, né? Nós fizemos uma Copa do Mundo. Daquela gestão, a cidade de Cuiabá foi eleita a melhor sede de segurança para a Copa do Mundo das 12 sedes do Brasil. Então é um bom cartão de visita. Nós deixamos o resto a pagar aí na ordem de não mais de 50 milhões. Eu recebi com mais de 216 milhões. Então, esses números que a gente discute, né? Eu não deixei a nossa antiga gestão, naquele período da equipe de segurança, não é minha, é de toda uma equipe, nós não deixamos salários atrasados, o 13º foi pago dia 30, e nós recebemos assim. Recebemos um servidor público questionando a atual administração nesse sentido. O governador Mauro Mendes assume o governo no dia 31, no dia 1º de janeiro,
já tem uma dívida gigante para pagar com o servidor. Eu nem coloco os fornecedores, nem coloco os poderes, eu coloco o servidor, que recebeu no mês de janeiro, no mínimo 2,5 folhas. Então isso impacta na vida do cidadão, do profissional da segurança. Mas o pessoal tem percebido que com as medidas que estão sendo tomadas, os ajustes estão sendo feitos, todo mundo vai começar a, pelo menos, ter uma expectativa de receber em dia. Quando você atrasa salário, você compromete o futuro. Só lembrando que o normal de pagamento do Estado são 13 folhas, né? Esse caso tem que pagar 14,5 dentro de um ano. É um negócio complicadíssimo isso. Hoje, não sei se dá tempo, que um poder desse tamanho, 1 mês e meio, é pouco para ter um diagnóstico mais afinado, né? Mas hoje, qual que seria o maior problema? Aquele que tem que ficar, aquele que te tira o sono, aquele que te faz trabalhar fora do horário? Qual que é o maior problema? As penitenciárias, a questão dos veículos? Eu acho que a estrutura da segurança como um todo, os profissionais que ele dá conta do trabalho, ele já tem mapeado direitinho. O grande problema que nós temos hoje no estado de Mato Grosso é manter em queda os índices de violência. Esse é um problema muito forte que a gente tem, né? Nós temos um quadro do sistema prisional que evoluiu bastante. Os agentes prisionais hoje têm um treinamento, uma capacitação, uma estrutura muito boa, né? A Polícia Militar nossa aqui do estado, toda vez que vai fazer curso fora, normalmente volta com o 1º ou 2º lugar na capacitação. Mesma coisa na Polícia Civil. O Corpo de Bombeiro nosso hoje ele é tido como modelo nacional. Então a gente tem muita coisa boa aqui no estado. O que me tira o sono, às vezes, aí voltando àquela linha sua, é a estrutura física das instalações da segurança. Nós temos no interior aí muita coisa a ser melhorada. Não é culpa do antigo governo, da minha gestão, de anterior à minha gestão, é culpa de uma história que a gente, muitas vezes, a gente não tem um padrão de manutenção das delegacias, das unidades da Polícia Militar. Por mais que a gente queira fazer, a gente não consegue dar a dinâmica normal que precisa. Então, a nossa ideia esse ano é justamente nessa ideia, nessa linha de melhorar a estrutura das instalações dos servidores, para que até vai trabalhar com mais prazer, com melhor qualidade. Existe uma reclamação, e aí eu, na linha histórica do tempo, eu perdi um pouco, não acompanhei tanto, não sei se ainda procede. Muitos municípios tinham dificuldade de ter policiais, manter a delegacia aberta, tá? Como que está essa questão? Ela está equacionada, diminuiu, como que está aí? Nos 141 municípios do estado nós somos representantes da segurança. Muitas vezes só policiais militares, outras vezes policiais militares civis, em outras policiais militares bombeiros e em outros policiais militares e Politec. Então são 4 instituições separadas. Eu não entro nem na área na seara do sistema prisional hoje, que veio para a minha pasta. Mas pelo menos uma desses representantes temos, que é a Polícia Militar. Em todas as unidades nós temos estruturas, um quartel, um grupamento, e a gente muitas vezes tem um consórcio com a prefeitura, muitas vezes sessão de pessoas para fazer alimentação dos profissionais, muitas vezes de manutenção de limpeza. E as prefeituras são os grandes parceiros nossos. Não adianta falar que vai ficar por conta do Estado, e muitas vezes a gente não vai dar aquelas condições. E a comunidade é importante, a polícia por ali, né? Mas a gente está mudando hoje o foco em matéria de delegacias, porque muitas vezes nós temos delegacias que os policiais são verdadeiros guardas patrimoniais. Nós temos muitas delegacias no interior que tem 3 policiais, ou seja, finge que faz polícia, porque não dá tempo de fazer. Ou eles tomam conta do prédio, de sistema de escala, ou fazem investigações, não faz nenhum nem outro. Então a proposta que a gente está apresentando, e deve ser apresentada ao governador nesse sentido, de fechar algumas delegacias, para que a gente consiga aproveitar melhor esses policiais em diligências de investigação. E o patrulhamento ostensivo ficar realmente só com a Polícia Militar, que é o papel constitucional dela. Secretário, como está a questão dos presídios em Mato Grosso? No fim do ano passado, se eu não me engano, acho que no mês de novembro, outubro, teve aí um estado de greve dos agentes prisionais, pedindo que fossem chamados os candidatos que foram bem pontuados no concurso, mas chamaram alguns, mas não foi o suficiente. Como que o senhor vai trabalhar essa questão principalmente? E ainda há um outro problema, que são os fornecedores desses presídios. A gente teve várias notícias com uma dívida também bilionária com esses fornecedores.
Como que o senhor tem administrado isso? Já pagou parte dessa conta ou também vai ter que ser reparcelado? Se o senhor permite, até ameaça de faltar alimentação. Foi muito forte essa notícia aí. Não, mas chegou a faltar. Pelas minhas fontes chegou. Alguém teve que negociar imediatamente. Chegou a faltar. Desde o ano passado, o secretário de Fazenda, Rogério Galo, fez um compromisso porque tem dívida da alimentação. E os fornecedores... Existe essa dívida? Existe. E nós já recebemos os fornecedores, conversamos com eles. Eles não vai faltar, não faltou alimento para ninguém, porque é um compromisso deles com o Estado. E na nova gestão, o governador Mauro pediu para negociar com eles, foi negociado. Então, ele tem um quinhão que paga-se por mês, uma cota da alimentação, que é a dívida do mês. O acordo que foi feito é pagar o do mês e mais um pouquinho. Eles aceitaram esse compromisso, então, na matéria de alimentação, está bem equacionada. Eles têm recebido dentro do compromisso assumido pelo governo Mauro Mendes, então não há problema para eles. Sempre fica naquela insegurança, né? Será que o desse mês vem? Mas até agora, dentro do atual governo, todos os compromissos assumidos foram quitados. Pagando o que está sendo gastado dentro do mês, mais um pouquinho da dívida antiga. Então, e eles estão entendendo que não adianta querer falar que o governo vai pagar uma dívida de 6 meses em um mês. Uma falácia. Não adianta querer assumir compromisso de pagar tudo, não existe. Entendeu? O Estado está com problema financeiro, ponto. Como é que você faz isso? Você negocia as dívidas. Não tem pé de nota de R$100, não tem árvore de dinheiro, não adianta. Ele depende da arrecadação, da diminuição de custos para poder quitar as dívidas anteriores. Qual o tempo disso? O tempo é do tempo. Ao seu tempo vai ser feito. O que interessa é que o governo atualmente tenha pago as dívidas do mês e mais um pedacinho da antiga. É para todo mundo, é dentro do limite que está sendo feito. Algumas empresas estão com dívidas astronômicas. Outras dívidas, essa dívida nós vamos pagar, muitas vezes vai demorar até dezembro para pagar essa dívida. Mas o empresário, tendo a perspectiva de que vai receber, ele entende. O problema é a noção, é a possibilidade de não receber. Aí desespera todo mundo. 2019 é um ano para pagar incêndio, né, secretário? 2019 e 2020, os 2 anos. A gente não tem nem perspectiva aí de melhora. Porque isso faz mal. Nessa parte financeira. Na questão financeira. Eu faço a conta porque a arrecadação ela é mensal, né? Tem diária, mas ela fecha semanal e fecha no mês, né? E o pagamento é mensal, os pagamentos são mensais. Quando você atrasa um mês, você aumenta no outro ano uma sequência de meses. Então, assim, eu acho que em tese, me corrija se estiver errado, podemos dizer que 2019, para o governo, em relação aos funcionários, são 14 meses e meio. Perfeito. E para os fornecedores, 18 meses. Perfeito. Né? A matemática é mais ou menos essa. Só que a arrecadação é só 12. Exatamente. A matemática é mais ou menos essa. E por isso que é necessário a redução de dívidas, de custeio da máquina, para que sobe um pouquinho mais, para poder cumprir aquela parte que ficou para trás. Né? A melhora da arrecadação também, e o Estado também não pode parar. Nós temos que fazer investimento, tem pontes para ser feita, tem rodovias para ser sanadas, tem pintura de delegacia, pintura de presídio, limpeza. Isso tem que ser feito. Não dá para parar. Então, você tem que ajustar a máquina necessária a isso, para poder sobrar um pouquinho para você pagar a dívida. E a questão do pessoal, dos agentes? Nós temos um quadro hoje muito qualificado, né? Eu não vou falar que não precisa de concurso, precisa de concurso. Todos nós precisamos. O Estado cresce, o Estado tem demandas, né? O Estado precisa do crescimento. O governador tem um discurso muito bom e realmente uma verdade. Você não vê prefeitura com problema no Estado. As prefeituras estão pagando em dia, os fornecedores, os servidores. Você não vê iniciativa privada com problema. Você vê a produção de soja, algodão, tudo crescendo, o comércio circulando, mercadoria. A crise está na gestão do Estado. Se a gente conseguir ajustar o Estado, a gente consegue resolver todos os problemas e o Estado, aí o Estado maior, o Estado de Mato Grosso, ele consegue começar a rodar. Quando você vai para fora daqui, você vai em outros estados, você vai falar um Estado rico. A produção de soja, primeiro do Brasil, algodão, primeiro melhor do Brasil, gado melhor do Brasil, milho melhor do Brasil, cresce, tudo é o melhor, mas isso não reflete na economia pública do Estado. A demanda cresce, você vê cidade feito Lucas, Nova Mutum, essas cidades que crescem, bom gente trabalhar e precisa de escola pública, de creche, de posto de saúde. O Estado não consegue fazer frente a isso. Então essa necessidade de crescimento paralelo do que cresce a iniciativa privada do Estado é que muitas vezes afoga o Estado.
E o que o governador está tentando fazer é que o Estado cresça paralelamente a esse crescimento da iniciativa privada. Se ele conseguir fazer isso, a gente consegue equacionar muita coisa. Mas aí você vem com o problema do passado, que é dívida na saúde, é dívida de repasse, é dívida de educação. Mais grave que a da segurança, né? Entendeu? Então você tem todas essas dívidas que são juntas e tem que se dividir, né, entre os filhos todos do governador Mauro Mendes, que são as secretarias. Você tem que saber colocar um pouquinho em cada uma para não faltar para ninguém, para que todo mundo faça o seu compromisso público e necessário com a sociedade. E se não for assim, não adianta. O Estado não funciona. Secretário, e para aumentar a arrecadação, o senhor falou que o Estado depende disso, é claro, se montou um batalhão para fiscalizar, principalmente ajudar os fiscais da Secretaria de Fazenda a impedir e encontrar sonegadores. Como que vai funcionar isso? E o senhor me fala de dívida e de falta de dinheiro para investimento, como que o senhor vai fazer para tornar esse batalhão realmente efetivo? Uma das grandes necessidades que a gente sentiu logo na nossa chegada foi problemas nos postos fiscais da Secretaria de Fazenda, né? Então o governador nos chamou e falou o seguinte: eu preciso de melhorar a segurança da Secretaria de Fazenda nos postos fiscais, porque há muito ilícito fiscal. É caminhão que passa reto, é pessoa que sonega, entendeu? É melhoria da segurança, de fiscalização. Então esse batalhão vem para dar esse suporte aos profissionais da área de Fazenda do Estado. Já em contrapartida, na área já do ilícito, para evitar o ilícito, o batalhão é preventivo. Já para elidir o ilícito, a delegacia fazendária teve o reforço de muitos delegados, estrutura na investigação. Ou seja, nós estamos atacando a prevenção ao batalhão de polícia fazendária, ajudando na fiscalização preventivamente, e depois que acontece, a delegacia fazendária vem fazer as investigações junto com o CIRA, né? Então, o combate à fraude vai ser uma tônica desse governo. A ideia é que o sonegador é criminoso, entendeu? Pode ganhar seu dinheiro, exportando, fazendo o que tem que ser feito, comercializando, mas que cumpra a sua obrigação com o Estado, que é recolher o fisco. E são quantos militares, vão ser militares, né, que vão participar desses? Na realidade é criado um batalhão de forma assim, a dar segurança, e vai ter ajuda também, que nunca teve, tá? Nunca nós tivemos o apoio das unidades descentralizadas. Por exemplo, nós temos uma unidade de fiscalização na Barra do Gás. Agora nós vamos colocar policiais militares ajudando na fiscalização do posto fiscal da Barra. Tem um posto fiscal, então todos os postos fiscais do Estado agora vão ter a presença de policiais, que de forma a ajudar na segurança, eles vão ganhar um pouco mais, porque vai ser durante a folga deles. Não vai atrapalhar. Se atrapalhar não vai atrapalhar o serviço. Municípios. Não vai atrapalhar o serviço da segurança do município, porque é tipo pagar uma hora extra pro cara. Para ele é bom, ele vai ganhar um pouquinho mais e a gente consegue arrecadar mais. Vai ter uma formação específica, algum curso para isso? Porque Vai ter. É um comportamento diferente, né? Totalmente diferente. uma abordagem diferente, né? Totalmente diferente. A Secretaria de Fazenda está com isso. Tanto é que o batalhão é batalhão fazendário por causa disso. Ele tem toda uma capacitação e tem todo um know-how que as delegacias fazendárias, a Secretaria de Fazenda, junto com a Delegacia Fazendária e o batalhão, vão começar a trabalhar mais próximos. A gente estava falando dos presídios e eu deixei passar batido aqui, vou até perguntar para o senhor. O governo quer regulamentar um comércio de cantinas em unidades prisionais, como que é isso? Como que iria funcionar isso? No Brasil inteiro, a LEP, a Lei de Execuções Penais, permite um comércio dentro das unidades prisionais. Comércio de pequeno porte. O problema é que o Estado aqui hoje não está regulamentado como funciona isso. O certo seria por processo licitatório, porque você explorar a área dentro de algum local, tem que ter um processo licitatório para poder ter essa exploração. Ou, de acordo com a LEP, passar para o Conselho da Comunidade. Quem é o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade é composto por juiz, promotor, defensoria, OAB e sociedade civil organizada. Praticamente a segurança não tem participação nessa gestão. Qual que é a vantagem disso? É um conselho multidisciplinar, com a participação de todos, e que vai destinar a arrecadação de dentro dessas unidades. Ou seja, você vai conseguir fazer uma gestão mais pública e mais direta à sociedade. Então, a ideia do governador é, como tem em todos os estados, é regulamentar isso de forma da lei. Hoje tem algumas unidades que está cedido para associações e sindicatos. Não estão falando que essas pessoas não vão explorar.
elas podem até continuar explorando, desde que passe pelo crivo do Conselho da Comunidade. Secretário, há uma conversa aí também com a gestão do presidente Jair Bolsonaro, muito se falou e saíram várias matérias, inclusive aqui no estado deu uma repercussão assim, muito grande. Colocar os presos para trabalhar e pagar a sua estadia no presídio. O senhor é a favor dessa ideia? O senhor vai montar um projeto para isso? Vai conversar com os deputados? Pretende fazer algo nesse sentido? Justamente para diminuir o custo também do estado? O estado de Mato Grosso, desde 2008, 2009, criou uma instituição chamada Fundação Nova Chance. A Fundação Nova Chance tem como princípio, objetivo, ressocializar. Ressocializar, você tem algumas frentes que você pode trabalhar. Educando, trabalhando, produzindo. Hoje, a Fundação Nova Chance, nós temos presídios em diversos locais do estado. Muitos desses presos já estão trabalhando. Um convênio recente com a Prefeitura de Cuiabá tende a levar mais de, eu acho que são 300 presos para trabalhar em limpeza de rua, em obras na capital. Parte desse dinheiro vai para o preso, parte desse dinheiro vai para a Fundação Nova Chance, para ajudar o fomento e a ressocialização de outros, porque não adianta você simplesmente segregar o cidadão da sociedade. Você tem que ocupar, você tem que tirar ele daquele vício. Vai tirar como? Vício que eu digo, vício do crime. Trabalhando e estudando, se tornando um cidadão pelo menos de bem. O Estado tem a obrigação de oportunizar isso a ele, porque simplesmente tirar da sociedade, colocar ele preso numa cela, do qual ele vai ficar ali muitas vezes 6 anos, ele pode sair pior do que ele entrou. E colocar no semiaberto, fingir que está trabalhando também, dá um problema danado. Né? Eu não sei se nós vamos ter vai ter intervalos. Mas pode perguntar, que aí ele responde depois. Eu queria puxar para essa questão, a gente fazer um debate, até porque tem aí o projeto do Moro, né, que vai ser votado, e eu separo as duas coisas, violência e crime, são duas coisas diferentes. E o projeto, e eu não estou culpando ele, ao contrário, eu gostei do projeto, só que sabemos que aquele projeto ele lida muito com o crime, mas ele não afeta a questão da violência. A violência ela antecede o processo de crime. E nós vivemos um momento que a violência migrou. E a violência, aqui está falando de violência física, violência psicológica, tá? Ela tem uma migração e ela tem atacado em pontos que até então ou não era percebido, ou não era caracterizado, ou não era evidente. E não tinha essa mesma ênfase, né? A violência contra a mulher, a violência contra o homossexual, violência digital. Nós temos hoje criança. Do idoso, criança. Hoje nós temos uma milícia digital. É um perigo hoje a questão das redes sociais, né? E lógico que tinha que começar por algum lugar, e não dava tempo de começar por tudo isso, né? Eu queria saber do senhor, como o senhor pensa essa questão, como que pensa em relação ao projeto que ele fez, a questão do armamento. Na realidade não é o armamento, ela apenas fez uma regulamentação que ela dá uma flexibilidade maior à questão do uso de arma, né? De uma sociedade, e aí eu quero contextualizar a questão da arma, que é assim, eu sou de uma geração que a gente foi criado com arma, a gente caçava, a gente, nos finais de semana, brincava de tiro ao alvo, então eu sou familiarizado à arma, né? E uma geração que foi negado para ela durante 2 décadas e pouco, sequer olhar para a arma, olhou para a arma como se olhava um bicho no zoológico, e de repente esse cara se sente aí meio, escuta, estão assaltando minha casa, alguma coisa, vou comprar uma arma. Lá queima na mão dele. Como o senhor entende todo esse processo? Vamos começar pelo problema da arma, né? Sim. Historicamente, o senhor, como professor que sabe que na formação do homem a arma veio para proteger a sua família, ponto. Né? Nos Estados Unidos tem uma emenda constitucional que dá direito a todo cidadão ter uma arma, inclusive para se defender e defender o Estado. O que aconteceu nos Estados Unidos durante a criação do país foi que o cidadão tinha arma, que aquela arma ele entrava para o exército com a arma dele. O exército não dava arma para ninguém, né? Então ele ia com a sua arma defender as fronteiras, defender do inimigo, defender do índio, defender do inglês. Então aquilo ali se tornou a defesa do Estado. O que acontece? Vou traçar esse paralelo com os Estados Unidos, que é interessante, porque muitas vezes eles falam que na Europa não tem arma e tem as armas, né? Então, nos Estados Unidos, a grande diferença que a gente tem é que o cidadão vai responder por uma pena muito severa se ele fizer uso
irregular daquela arma. E pode ser apenado com prisão perpétua ou pena de morte na maioria dos estados, ou um ou outro, se ele fizer uso inadequado da arma. No Brasil não temos prisão perpétua nem pena de morte, ponto. Mas o cidadão também tem o direito de se defender, entendeu? O cidadão brasileiro, se você pegar historicamente até pouco tempo, no plebiscito do desarmamento, o país falou que podia ser armado. E o Estado Sim. falou que o cidadão falando que podia ter arma e o Estado negou a arma para o cidadão. Foi o contrário. Né? O que o governo Bolsonaro veio fazendo com essa legislação da arma foi prorrogar o prazo de 5 para 10 anos e sentir da posse. Não estamos falando de porte ainda, porque eu acho que o governo está fazendo um teste na sociedade para sentir se o posse vai ser bem aceito ou não, a posse vai ser bem aceita ou não, para depois sair para um segundo momento que é o porte. E que essa posse tenha um lugar de guarda dentro das residências. Hoje não tem exigência nenhuma na lei. Então você pode ter a arma do jeito que quiser, ela pode ficar solta ou não dentro da sua casa. Essa legislação já vem dando um outro diapasão, que você tem o direito à posse, mas você tem que guardar em local seguro. Muitas vezes fala assim, mas o cara vai colocar no cofre, então não há necessidade de ser um cofre, mas o policial que vai lá fazer a fiscalização para te dar a posse, você vai olhar, aonde você vai guardar essa arma? Tem que Então, ser uma caixa em cima do armário, né, de exatamente, espaços, entendeu? É para que isso? Que como é posse, entende-se que o pai vai trabalhar e a arma vai ficar em casa. E não sabe se tem criança ou adolescente, então essa arma vai ficar numa guarda, não pode ficar expostas. Então são coisas assim, são detalhes que são interessantes da legislação, né? E há de se discutir. E outra coisa, a prorrogação de 5 para 10 anos, aí na minha opinião, é para diminuir a arrecadação, porque essa renovação a cada 5 anos, Sim. o Estado arrecada absurdamente com isso. Os críticos vão dizer, não, mas é para verificar se durante os 5 anos alguém cometeu algum crime ou não, se ele continua tendo direito à posse ou não, que seja. Mas em 10 anos, se eu já fazer essa fiscalização, já está bom. É a minha opinião. Quanto aí, vamos falar sobre as propostas do Sérgio Moro, na lei anticrime que ele há de encaminhar para o Congresso. O Sérgio Moro, até pouco tempo atrás, ele era um magistrado da Justiça Federal. E muitas vezes nós, da sociedade, não entendemos por que o juiz põe a pessoa solta, por que o juiz solta aquele criminoso, porque ele tem que basear suas decisões em leis, que nós fazemos as leis. O cidadão faz a lei. A lei não é posta ali do nada. Então nós temos que melhorar nossas leis para que o cidadão tenha o direito de ter as pessoas que agridem a lei preso. Basicamente, o Sérgio Moro pegou suas aflições como juiz e está apresentando propostas para que os juízes atuais, com base nessas decisões, enfrentem os problemas que são apresentados. Então nós temos basicamente, ele restringe os crimes de corrupção, ele restringe os crimes hediondos e os crimes violentos, e formação de quadrilha, né, de associações criminosas. Então ele vem enfrentando esse problema de forma mais dura, né, e decidindo coisas que a justiça não para de falar, que é a possibilidade de prisão em segundo grau. Sim. A lei falando que é para ficar preso. Pronto, acabou, não tem um STF que ficar preocupando com isso. Todo dia um ministro dá uma decisão diferente do que está posto. No mesmo caso, 3, 4 julgamentos. Já decidido pela maioria, mas aí vem um desembargador, um ministro lá e fala, não, vai ser assim. Então, vai virar lei para não se discutir, ponto. Então, essas aflições que ele vem trazendo nessa lei anticrime é justamente nesse sentido, dar empoderamento ao magistrado para que as decisões sejam mais robustecidas. Até porque o conceito que a gente usava muito na faculdade de Direito, a única proteção de quem julga é o rigor da lei. Sim. Ele não tem outra proteção. Nós que recorremos à justiça temos vários tipos de proteção, mas quem julga, ele não precisa concordar, ele precisa se proteger. E a única forma de proteger é o rigor da própria lei. Exato. Você não tem uma lei que conduz em relação a isso, né? Por isso que eu falei, é um projeto que eu falo que não daria debate, não, se você olhasse, mas vão debater, porque existem algumas correntes, né? O senhor falou aí da questão do princípio, por que surgiu a questão da arma, né? E tem um conceito que é discutido, Alemanha, Inglaterra, se discute muito isso, né? O que é o uso da arma e o que é o não uso da arma? O cidadão que não precisa da arma é o cidadão apátrio.
Exatamente. O cidadão que não precisa da pátria, não precisa da casa, não precisa de nada, então não precisa da arma, porque ele não tem algo a ser defendido. Exatamente. O conceito original do uso da arma é o conceito Defesa. da defesa. Por que surgiu o Estado? Aí, se me permite, o Estado, no formato que nós temos, ele começa a surgir dentro do Código Romano. E dentro do Código Romano, ele surge como aquele que ia dar proteção, que é a questão da garantia, né, à propriedade privada. Perfeito. E aonde o Estado não pode estar, a figura representativa do Estado É o é o cidadão. cidadão, por isso que tem a palavra cidadão. Cidadão não é o que vive na cidade, é o que exerce uma relação de cidadania, de proteção ao Estado. Perfeito. Então, o apátrio sequer seria cidadão. E aí a gente fica meio assim, porque eu lembro lá nas discussões anteriores que dizia assim, o Brasil está criando um conjunto de pessoas que não são ligadas à cidadania. E a história provou isso. Exatamente. Nós vemos um momento agora. Eu atribuo, do ponto de vista da sociologia, o aumento da violência, não estou falando agora de crime, o aumento da violência, justamente a desproteção da pessoa. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor responde depois do nosso intervalo comercial. O Conexão Poder volta já. Muito bem, nós estamos de volta com o Conexão Poder. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. E no bloco anterior a gente falava sobre armamento. Qual era a sua pergunta, João Edson? Nossa, no intervalo nós demos uma viajada. Nós conversamos aqui, esqueci. Mas era alguma questão das pessoas que podem possuir arma, que você estava perguntando. O senhor lembra, secretário? Ele estava discutindo a filosofia europeia da arma, Isso. do uso da arma, né, na Alemanha, na Inglaterra. O que acontece é o seguinte, nesses países de velho mundo, a cultura da sociedade é um país hoje que se vê que não existe guerra entre pós-Segunda Guerra Mundial, o problema da Alemanha, né? Foi um dos últimos eventos na Europa onde se usou muita arma, né? A resistência francesa, a resistência inglesa, né, para barrar o poderio alemão. Fora isso, a Europa hoje, o uso da arma lá é quase é muito menos visto. Não quer dizer que as pessoas não tenham arma, principalmente na área rural, na área não urbana, que é natural ter arma, né? Já nos centros urbanos, por causa desse, é cíclico demais, é um continente país, né? Que você vai de um país para o outro e cada um tem sua regulação da arma, então muitas vezes a pessoa não anda portado da arma. Até na Inglaterra, nem toda a polícia usa arma, mas não quer dizer que a polícia não tenha arma. Tem, né? Mas nem toda. A polícia de rua não tem arma, mas em compensação, se você enfrentar um policial na rua, você pode pegar uma pena até de 10 anos, se você enfrentar um policial. Então, a pena para quem enfrenta um policial muitas vezes é pior. Voltando aos Estados Unidos, em alguns estados americanos, existe pena de morte só para quem matar policiais, porque o policial naquele país é o representante do Estado. Então você está matando o Estado. Então muitas vezes você pode matar até uma criança, você pega a prisão perpétua, mas se você matar um policial, você vai pegar pena de morte. Lembrei da questão que eu perguntava o seguinte, essa política do desarmamento, né, na forma que foi feita no Brasil, eu atribuo isso que à medida que você tirou a proteção da pessoa, você aumentou a violência, eu estou falando de crime, né? Eu tinha perguntado se o senhor concorda com isso, que houve uma perspectiva da pessoa saber que ele pode ser violento e não vai ter punição. Eu acho que um conjunto que foi acontecendo com o passar do tempo. Muitas vezes a impunidade, a demora dos julgamentos, isso também leva a um problema social muito grande. Tem pessoas que passam pela audiência de custódia, que muitas vezes o pessoal critica, a pessoa já foi presa 10 vezes, mas não tem nenhuma condenação, porque o processo vai protelando. Muitas vezes um processo demora 30, 40 anos para ter um julgamento. E a pessoa ainda é primária, né? Então isso aí a sociedade não entende. Mas aquele cara já foi preso 10 vezes, mas ele ainda é primário. E em sendo primário ele tem todas as garantias da lei para continuar solto, respondendo o processo em liberdade. Uma das medidas que o Sérgio Moro traz é a discussão da negociação da sentença, como também ocorre nos países de Europa e Estados Unidos. E Estados Unidos é América do Norte e Europa, que é o poder do juiz, senta com o Ministério Público, vítima, acusado e defesa, e negocia a sentença. Mas como é que vai ser isso? É simples. Vou dar um exemplo. A pessoa
está alcoolizado, atropela alguém e mata. Ponto. Ou pelo menos machuca muita pessoa. É feita uma negociação na hora. A negociação pode de termos. Você vai pagar o tratamento dele todo e ainda vai dar uma pensão para ele durante determinado tempo. E vai cumprir 2 anos de cadeia. Você topa? Topa. Todo mundo acertado? Está acertado. Sentença feita, já não é mais réu primário, vai ajudar o problema e a justiça não tem recurso nesse processo. Nós vamos tirar muitos processos. O que ocorre no caso normal hoje no Brasil? O Ministério Público denuncia, a Defensoria defende, o cara é réu, confesso, mas o julgamento até o final, até ouvir todo mundo, e o defensor dele continua recorrendo até o STF. Então nós demoramos num caso desse mais de 30 anos, o processo fica com 3.000 páginas e agora a ideia é resolver isso. Então é um avanço para a justiça brasileira. Para todos os crimes? Nem todos os crimes. Mas a gente vai sentir qual é o efeito disso a nível de Brasil e quem sabe a gente melhora a justiça. É o juiz sendo o juiz, decidindo naquele momento, sem precisar desse juiz de papel que a gente tem hoje, com crimes complexos que demoram 30, 40, 50 anos para ser julgado. A progressão de pena também vai mexer um pouco, né? Vai mexer tanto na progressão como no tribunal do júri também. O tribunal do júri, a medida dele é que hoje no Brasil, o tribunal do júri para a justiça é o tribunal mais soberano que existe. Quem julga não é o juiz, quem julga é a sociedade. O que acontece hoje no Brasil? A pessoa é condenada pelo tribunal do júri e recorre em liberdade. Isso é um absurdo. Sim. Então o Sérgio Moro vem falando que é condenado pelo tribunal do júri, ele tem que se recolher e, se quiser recurso, preso. Fortalece o tribunal do júri. Nós temos 63.000 mortes no Brasil, em média, nos últimos anos. Se você botar isso para cada homicídio desse num tribunal do júri, você imagina como é que vai ser esse Brasil afora aí. O senhor falou da audiência de custódia, até quero perguntar para o senhor concorda com a audiência de custódia? Ou o senhor acha que atrapalha o trabalho da polícia, o trabalho da Secretaria de Segurança? A audiência de custódia é uma ferramenta. O que nós temos que fazer é melhorar. Mas coloca muito bandido na rua, secretário. E coloca pessoas que precisam ficar soltas também. Tá? O grande problema da audiência de custódia é a metodologia dela. Você tem que fazer o seguinte: a audiência de custódia para determinados crimes, ponto. O Sérgio Moro vem mudando isso agora, a proposta. Crimes violentos, não tem audiência de custódia. Crime de corrupção, não tem audiência de custódia. Então, quando você formata dessa forma, beleza. Agora o cara roubou uma bicicleta, vai para a cadeia sem audiência de custódia? Não dá para fazer audiência de custódia dele? Entendeu? O cara que entrou numa loja, roubou um mercado, um furto. Nós temos que olhar, não podemos tratar todos os delitos iguais. Nós temos que começar, a sociedade tem que começar a se insurgir no tratamento igual para delitos. Nós temos que mostrar que a sociedade ela tem que ser dividida. Crimes de corrupção, severa da lei. Crimes violentos, severa da lei. Crimes hediondos, severa da lei. E os outros? Vamos olhar com calma. Muitas vezes é um desvio de conduta de uma pessoa que tem que sim ser apenado, sem responsabilidade, mas não tem que ter um rigor de um crime de colarinho branco, do qual a pessoa muitas vezes é eleita, do qual a pessoa está nomeada num cargo e rouba milhões de reais. Esse tem que ser severo. Crimes hediondos, de uma forma geral, todos, tráfico de drogas, todos, estupro, crimes violentos, todos, severidade. E tem, o código nosso tem um monte de crimes lá dentro. E muitas vezes a pessoa é apenada, vai para o sistema e sai lá de dentro muitas vezes pior do que entrou. Secretário, teve um assassinato no último fim de semana do empresário Wagner Florencio Pimentel. Ele estava sendo investigado pela delegacia fazendária no suposto esquema de sonegação de 140 milhões do Estado na Operação Crédito Podre. A suspeita é que houve queima de arquivo. Como que a Secretaria está tratando esse caso? A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil. Nós acreditamos que vamos dar uma resposta muito rápida a isso. É mais uma possibilidade de queima de arquivo, é mais uma possibilidade de intimidação da Justiça e que o Estado não compactua com isso. Nós vamos enfrentar. Há uma comissão na CPI proposta pelo deputado Wilson Santos, a comissão que vai investigar a sonegação e renúncia fiscal do Estado, e o deputado pediu informações, ou pelo menos disse que vai pedir informações para a delegacia fazendária sobre essa questão.
Há algum problema? A Secretaria pode barrar essas informações por questão de sigilo? Ou vai ser repassado para essa comissão que também quer investigar o caso? As investigações criminais normalmente ficam sob responsabilidade do delegado, do Ministério Público e da Justiça, do juiz. O ideal é, tendo em vista a envergadura e o sigilo que a investigação, o inquérito é uma investigação sigilosa, na maioria das vezes. Porque senão, se você colocar toda a investigação aflorada na sociedade, muitas vezes as provas desaparecem. Então, o ideal é que conclua a investigação, as responsabilidades sejam dadas a quem de direito e as provas e o material necessário serem requeridos na justiça. E o juiz, aí sim, passar tudo que ele acha que tem que passar. O senhor acredita que o deputado deveria aguardar o andamento das investigações para depois solicitar esses documentos, é isso? Se ele não for ajudar, muitas vezes pode atrapalhar. Nós temos que olhar o que isso acrescenta numa CPI, ponto. Se há alguma ferramenta, algum instrumento que possa ajudar, a gente vai trabalhar junto. Se vai só juntar papel, é melhor deixar a polícia fazer a dela, o Ministério dele, e o deputado fazer o papel dele, investigar as sonegações, e não o homicídio propriamente dito. Secretário, do período da Copa para cá, não que não tenha tido crime além do limite, mas o período de investigação e de conclusão de inquérito tudo bem mais rápido, né? E o senhor estava lá na implantação. Daquele aparato técnico que foi implantado na Copa, o que sobrou, o que está funcionando, tem alguma coisa ajudando, como está isso? Eu até muitas vezes, essa semana, eu estive recebendo a visita de algumas pessoas lá no Centro de Comando de Controle. Nós estamos com um projeto por determinação do governador Mauro Mendes de fazer um monitoramento das rodovias estaduais. Aos moldes do Alerta Brasil na rodovia federal, a gente começar a fazer o controle das rodovias estaduais. Isso é muito bom. Você inibe diversos crimes que podem ocorrer nas rodovias estaduais. Então, todo o aparato da segurança pública que foi projetado para a Copa está à disposição, foi feito, está pago, está funcionando e está sendo útil. E está acabado. Não tem nada por fazer em matéria de segurança. O que nós estamos melhorando, aí sim, aumentando, para dar mais celeridade à parte investigativa da segurança, é uma parceria com o Dr. Mário Demerval, diretor da Polícia Civil, está com o Tribunal de Justiça com acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, na implantação do inquérito eletrônico. Esse inquérito eletrônico ou digital, o nome digital, midiático lá, ele é importante porque, primeiro, para controle. Segundo, diminui a quantidade de papel. Terceiro, dá celeridade entre vai e volta para a justiça. Então, a fiscalização, a velocidade é muito importante para nós. Hoje em dia, a maioria dos processos já estão em algumas varas especializadas, já de forma digital. O GCRIM já está assim, você já faz a representação, você não entra mais com papel, você entra com a mídia e a mídia ali segue o processo até o final. Nós queremos colocar o Estado de Mato Grosso nessa linha de condução, o uso da tecnologia para facilitar o trabalho da polícia. Você diminui custos da velocidade e dá publicidade maior para a fiscalização. Bom, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Poderia encerrar essa entrevista sem perguntar para o senhor, todo mundo quer saber, muita gente quer saber, realização de concurso público na área de segurança, há possibilidade aí nessa gestão Mauro Mendes ou diante dessa calamidade financeira praticamente impossível? O Mauro Mendes nunca falou que não vai fazer concurso, pelo contrário. Ele falou que vai fazer concurso na hora que ele sentir que o Estado tem condição de absorver os salários. Há uma necessidade muito grande de delegados, de investigadores, de escrivães, de oficiais da Polícia Militar, de praças, de peritos, de médico-legistas, de tudo isso. Então, o que o governo Mauro disse foi claro. Nesse momento, o Estado não tem condição de fazer sequer abertura de editais para concurso, porque eu primeiro tenho que colocar a casa em ordem, pagar tudo direitinho, aí sim, verificar a necessidade. Tem que ter concurso na educação, tem que ter concurso na saúde, tem que ter concurso na segurança, tem que ter concurso em todas as frentes. Mas nós temos que ter mais que concurso, ter responsabilidade com a coisa pública. Não adianta a gente chamar profissionais para vir trabalhar com a gente, você tem condições de pagar. Secretário, perspectivas na área de segurança. O que eu tenho que projetar já alguma coisa? Ou ainda só está na fase do... Não, a gente tem boas perspectivas. A gente percebe que o Brasil, o presidente da República foi eleito com a bandeira da segurança. A gente entende que o Mato Grosso é um estado de fronteira,
e que a gente precisa melhorar a segurança na fronteira, e não só na fronteira, em todo o estado, né? E com isso a gente vai através de Brasília para arrumar recursos do cofre da União para que nos ajude a fazer a segurança no estado de Mato Grosso e que essa segurança feita e bem feita no estado de Mato Grosso possa refletir em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Minas, porque parte da cocaína que vai para lá passa por aqui, parte do armamento que vai para lá passa por aqui e parte da munição que sustenta as favelas e os morros passam por aqui. Então, se a gente conseguir fazer uma boa segurança com o apoio do governo federal, a gente vai melhorar, inclusive, grande parte do Brasil. Há muito boato sobre a questão da atuação do crime organizado em Mato Grosso. Como está isso? Monitorado, sob controle? A nossa inteligência tem acompanhado para e passo qualquer movimentação nesse sentido. Tanto que nós fizemos uma movimentação de possíveis líderes através do sistema prisional aqui no estado. Toda vez que um líder botar a cabeça de fora, ele vai responder como líder junto à segurança pública. Ok, secretário, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, entregar um presente da Tubarão Esportes. Acho que você já tem uma dessa. Opa, mas é Vai sempre levar bom. mais uma aí. Obrigado. Na coleção, viu? E agradecer aí a disponibilidade, o tempo, para poder esclarecer problemas graves que Mato Grosso passa e também falar um pouquinho da experiência aí diante da Secretaria de Segurança. Boa sorte, sucesso para o senhor que vai precisar. Eu agradeço o apoio, peço à sociedade que tenha paciência com os profissionais. Todo profissional da segurança está ali para proteger a sociedade e a gente está com um bom espírito. Tanto os sindicatos, associações, estão entendendo esse momento que o Estado está passando, estão entendendo que o governo está se esforçando para colocar em dia uma dívida passada, para pagar fornecedor, para pagar as empresas que fazem cafezinho, limpeza, fornecem papel higiênico, café, colocar o servidor em dia, colocar as viaturas para rodar. Se todo mundo fizer um pouco mais do que tem feito, não estou pedindo, o governo não pede muito, um pouco mais, quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido a gente sai da crise. Obrigado também pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E a você de casa, até o nosso próximo encontro. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.